Vários países atingidos em um grau de desenvolvimento que certamente provoca uma inversão dos que acreditam que o nível de desenvolvimento de uma nação é medido pelo bem-estar de seu povo. E aí pessoal, chegando aqui mais uma vez com o nosso canal Pensar com Liberdade, trazendo até vocês aí mais um roteiro, um bate-papo, aquela conversa. Demos uma olhada nesse texto, achamos ele bem legal, interessante, com a temática legal, e vamos então apresentar aqui para vocês o que a gente está chamando de O Brasil na Contramão. E espero que vocês gostem, e é claro que eu faço aquele convite bem especial, vem comigo. Os escandinavos, Finlândia, Noruega, Dinamarca e Suécia, por exemplo, estão sempre entre os primeiros a usar em todas as categorias sociais, ambientais e econômicas mundiais a medição pelo bem-estar de seu povo. Eram os países mais pobres da Europa no início do século passado. Acredito que seria bastante útil saber ou fazer para chegar onde eles chegaram. Isso é, uma ideia de estarmos no caminho certo. Em visita à Suécia, quando se entende o processo que levou o país ao estado atual, o caminho começou a ser rastreado a partir do momento em que chegou a alguns consensos. Em primeiro lugar, acordado para que o país desse certo é fundamental que haja relações harmoniosas entre os cidadãos. E, para isso, seria fundamental que houvesse sentimento de justiça, solidariedade e confiança entre as pessoas. Todos devem ser incluídos na sociedade. Nenhuma pessoa ou grupo deve ser marginalizado ou discriminado. Tolerância e respeito entre os diferentes que podem ser praticados e a diversidade valorizada. O sentimento de justiça depende dos menores índices de desigualdades possíveis. Para isso, é fundamental oferecer educação pública gratuita e de qualidade para todos. Isso vale para a educação básica, superior, pesquisa e desenvolvimento científico. Seria uma maneira de oferecer oportunidades iguais de crescimento para todos, e o conhecimento oferece melhores condições de oferta. As políticas públicas devem ser instrumentos para reduzir as desigualdades. A participação da sociedade é incentivada e apoiada. É fundamental que organizações e entidades sociais participem de conselhos temáticos e institucionais junto aos poderes executivo, legislativo e judiciário, em nível municipal, estadual e nacional. Seria uma maneira de aperfeiçoar as políticas públicas, garantir a transparência e garantir que as decisões possam promover a justiça social e atender ao interesse público. Então, vejo que eram os países mais pobres da Europa, hein? Então, me chamou a atenção, né, que a preocupação inicial para que desse essa virada, né, esses países aí, escandinavos, foi pensar no bem-estar do seu povo. Primeiro ponto que me chamou a atenção, e eu fiquei bastante imaginando como é que seria isso aqui no Brasil, né? Que deixaram de ser os países mais pobres da Europa. Isso é um destaque hoje, né? E para isso eles construíram alguns consensos, algumas coisas que foram enraigadas, começou a ficar mais latente na sociedade, né? Foram as relações harmoniosas entre os cidadãos, né? Com aquele sentido de justiça, solidariedade, confiança. Então isso foi algo que passou a impregnar, passou a contaminar, né, a sociedade, e trouxe essa harmonia para os cidadãos. A outra ideia é de que todos devem ser incluídos na sociedade, a partir de tolerância e respeito entre os diferentes. Também a gente viu que o texto falou sobre os menores índices de desigualdades possíveis, né? O destaque que a gente sempre comenta aqui no canal e vê na internet, vê na televisão, vê nas reportagens, que é a questão da educação, principalmente da Finlândia, que quase sempre está em primeiro lugar, né? É uma educação pública gratuita e de qualidade para todos. Outra coisa, gente, é oferecer oportunidades iguais de crescimento para todos. Será que nós temos isso aqui no Brasil? Eu acredito que não, né? E essas políticas públicas, elas só fazem sentido se elas reduzirem as desigualdades. Então, antes de aplicar uma política pública, é preciso ter esse norte. Vai reduzir a desigualdade? Outro aspecto importante é a participação da sociedade. É a sociedade, as organizações, as entidades sociais participando dos conselhos, né? Isso aperfeiçoa as políticas públicas. Outro aspecto também que me chamou a atenção é a garantia da transparência e que as decisões possam promover justiça social e atender ao interesse público. Olha que coisa, hein? Quando a gente olha para o nosso país, a gente fica até assustado, né?